Você conhece os seus limites? Até onde você realmente pode ir? Quais são os sonhos que você realmente pode ter? Nunca pare de tentar, mesmo quando te disserem que o que você quer é impossível. Faça a sua parte e lute. Não descanse até conseguir. Não tenha medo de tentar. As pessoas não admitem, mas todos querem ver até onde você vai. A sua coragem é motivo de admiração, mas poucos conseguiram aquilo que você quer. Muitos tentaram, mas fracassaram. Por que com você seria diferente? E aí, você não precisa responder. Apenas trabalhar em silêncio. Apegue-se às pessoas que te apoiam, mas se não houver quem te apoie, apegue-se somente em Deus. É mais do que suficiente. E aí, lute, batalhe, estude, pesquise, faça o que precisar ser feito para alcançar seus objetivos. Concentre-se na sua meta. Não dê ouvidos ao medo. Mentalize a vitória. Eles continuam te observando. Querem saber até onde você vai, mas você irá surpreendê-los. Ninguém entenderá como você conseguiu, mas só você sabe que pagou o preço da determinação, da fé e da perseverança. Não dependa da sorte. Faça a sua parte e você conseguirá tudo aquilo que desejar. Então, vamos lá, vamos começar o nosso conteúdo. Vamos ver se a galera chega por aí. Esse negócio de peso ideal, eu cheguei a 82, 81,900. Meu peso ideal, teoricamente, seria abaixo de 78, mas eu não queria... Eu com 78 ia ficar muito magro. Então, eu parei de emagrecer. Inclusive, eu cheguei a ganhar peso. Estou agora com 89, só que visualmente dizem que eu estou magro. Às vezes, o peso não mostra a realidade que está acontecendo. Os meninos estão falando que o link está inválido. Peraí, vou mandar de novo. Por isso que eu estava estranhando que não estava entrando as pessoas que queriam estar aqui. Eu cheguei no meu menor peso, que foi 63, e aí depois eu voltei ganhando massa, né? Eu perguntei porque até nisso a proteína muda, né, amor? Sim, muda muito. Para emagrecimento, para ganho de massa magra, por incrível que pareça, poucas pessoas sabem, quando é para ganhar massa magra, você tem que diminuir a proteína e aumentar o carboidrato. Tem como ganhar massa magra sem carboidrato? Tem, mas é um processo bem mais difícil. É lutar contra a natureza, contra o seu corpo, é bem mais complicado. Existem fisiculturistas que são carnívoros, mas para eles ganhar 1 quilo de massa magra, eles levam bem mais tempo e bem mais esforço do que os que comem carboidratos. Bom, vamos lá, vamos começar. O emagrecimento, ele é feito de fase. E a primeira fase do emagrecimento é quando você troca a comida industrializada e ultraprocessada pela comida de verdade. É onde a gente, nesse primeiro momento, o que, que a gente quer? A gente quer porque não olha tanto. Ó, será que tem que diminuir a proteína, Vander? Então, a gente come geralmente 2 gramas quilos de proteína. Lúcia, tem que saber qual o seu objetivo atual, emagrecimento. Para emagrecimento, você pode comer mais proteína, mais de que 2 gramas, não vai ter problema. Se você tivesse no ganho de massa magra, ia atrapalhar pelo seguinte, porque a proteína dá saciedade, certo? Quanto mais proteína eu como, menos fome eu tenho. Só que para ganhar massa magra ou para ganhar peso, eu preciso comer muito. Se eu não tenho fome para comer, eu estou atrapalhando meu processo, sendo para ganhar massa magra. Para emagrecimento, você pode comer até mais do que 2 gramas, e eu vou te dar um exemplo. Fisiculturistas, eu acompanho alguns fisiculturistas, quando eles estão no processo final, na última semana para subir no palco ali, eles fazem uma dieta totalmente carnívora
para secar mesmo, para perder, ó, estão começando a entrar, pessoal, para perder toda aquela inchação que o carboidrato dá e eles ficarem bem definidos. Então, para emagrecimento, a proteína não vai atrapalhar a mais, vai atrapalhar se for a menos. E o pessoal já está conseguindo entrar. Vamos dar início nessa fase inicial de emagrecimento. Comer proteína é muito importante e é o macronutriente que as pessoas mais erram. Erram muito. As pessoas comem carboidrato, comem gordura, mas a proteína parece que tem medo. E isso, às vezes, vem pela falta de costume, né? E, às vezes, também pela falta de conhecimento. E eu não culpo as pessoas por isso. Eu lembro muito bem que, durante muito tempo, alguns nutricionistas mandavam a gente comer um pratão de salada, aí colocar a comida normal, carboidrato e apenas uma palma da mão de carne, de proteína. Isso foi divulgado durante muitos anos, muitos anos. Eu lembro disso durante muitos anos. E dessa forma as pessoas não iam conseguir bater a proteína que necessitam. Vamos lá, começar. Ó, eu como carboidratos, aipim, batata doce, não abuso, lógico. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A gente tem que entender quais as fases do emagrecimento. Eu vou fazer, inclusive, uma aula falando sobre a fase do emagrecimento. O emagrecimento ele é feito basicamente... Boa noite. Boa noite, Wanda. Seja bem-vinda. Ele é feito basicamente de 3 fases. A primeira fase é quando a gente começa a trocar a qualidade alimentar. Então, nessa fase, você melhora a qualidade daquilo que você está comendo, né? Porque você estava abusando de excesso grandioso de carboidrato, com pouco consumo de legumes, frutas, verduras. Comendo industrializados, comendo açúcares, porque o açúcar, o carboidrato se transforma em açúcar no nosso sangue. E açúcar é insulina. Insulina acumula como gordura. Então, a pessoa às vezes pensa na inocência, eu não como quase açúcar, mas come pão, come biscoito em excesso e aquilo vai transformar em açúcar no sangue. Entende? E o que acontece? Nesse primeiro momento, você vai trocar os excessos. Você vai trocar o excesso de pão, de leite, de açúcar, de biscoito. Sabe aqueles montinhos que a gente faz de arroz, montinho de feijão, coloca a batata, coloca a farofa e um pouquinho de proteína? Vocês já fizeram isso? Quem nunca? Ó, para mim, me ajudou a eliminar o peso que já eliminei até hoje. 30 quilos comendo proteína. Exatamente. A importância da proteína. Para o meu emagrecimento foi fundamental a proteína também e poucas pessoas sabem essa forma alimentar que está na base da pirâmide alimentar, muito carboidrato e pouca proteína. O que ela faz? Ela faz você não ter saciedade, você ter fome. Você ter fome e você com fome você não consegue se manter em dieta nenhuma de emagrecimento. Fome é bom se você quiser engordar, porque quanto mais você come, mais você tem fome e vai ajudar a ganhar peso. Agora, para emagrecer, ter fome não é bom. E aí me perguntam, né? Tem até meninas aqui que me perguntam essa semana. E o que eu devo priorizar nessa fase? Estou começando, estou no início do emagrecimento. O que eu vou priorizar? Nessa fase, você vai dar preferência à proteína, com pouca gordura. Temos 3 macronutrientes básicos: proteína, gordura e carboidrato. Nesse primeiro momento, você vai pegar a proteína como seu carro-chefe. A gordura, você vai comer basicamente o que tem na proteína. A maioria das comidas com proteína, por exemplo, vou dar um exemplo, o ovo. O ovo é a clara e a gema. A gema tem uma boa quantidade de gordura. E nós escolhemos a proteína para falar nessa aula pelo seguinte: todos os macronutrientes são importantes, carboidrato, gordura, mas as pessoas que vêm falar com a gente sobre emagrecimento, elas erram na proteína. Elas não comem menos carboidrato, menos gordura. Às vezes comem até em excesso. Agora, a proteína, é incrível quanto elas comem pouca proteína. E sem proteína,
você não tem saciedade. E sem saciedade, você vai ficar com fome. E com fome, você vai furar sua dieta. E furando sua dieta, não vai ter emagrecimento. Entende? Ó, e aí, o que a gente fala? Ó, você está comendo bastante proteína nessa primeira fase. A gordura, você não vai abusar. Ah, vou perder o medo da gordura, porque colocar o medo da gente na gordura tão grande que a maioria das pessoas querem tirar toda a gordura, já que já viu aquelas pessoas que querem viver só de clara de ovos. Só que nesse momento não é interessante para a gente. Por quê? A gordura, ela é um regulador de hormônios. Então, se você tirar completamente a gordura, você também não vai emagrecer. É preciso manter uma quantidade certa de gordura. O carboidrato, você consegue diminuir a quantidade de carboidrato. E, nesse primeiro momento, para quem tem uma grande quantidade de peso a perder, aí sim, você foca só na proteína, diminui a gordura, você pega e coloca dos alimentos, e o carboidrato você vai comer legumes de baixo índice glicêmico. Na verdade, você não coloca gordura. A gordura já está na proteína. Uma carne, uma coxa de frango, por exemplo, coloca ela na airfry que você vai ver que ela já tem gordura. Não precisa adicionar. Um processo que nós erramos durante nossa vida é fazer frituras. Já tem a gordura do alimento. Aí você coloca um óleo de vegetal que quando ele vai ao fogo, ele vira gordura saturada e vai atrapalhar ainda mais o seu emagrecimento. Vai gerar inflamação em você. A low carb não proíbe a gordura e eu também acho que você pode usar a gordura como substituto. Gorduras boas. Vou dar um exemplo, o abacate. O abacate ele é muito bem-vindo porque faz um bem enorme para o seu organismo. A castanha, em quantidade adequada, ela também é muito interessante. Agora, abusar não dá. Você consegue facilmente dobrar a quantidade de calorias do seu prato colocando gordura, colocando azeite, aumentando, fritando os alimentos em banha de porco, que seja, colocando tudo, né? Porque quando a gente começa a low carb, a gente quer colocar tudo creme de leite, porque é muito gostoso e está dentro da low carb. Né? Lógico, no primeiro momento você vai emagrecer. Na segunda fase, que já é o emagrecimento estratégico, que tudo conta, você começa a estacionar o peso. Michele, inclusive, muita gente gosta de salada. A salada é uma coisa bem pouco calórica, né? Aí pega aquele vidro de azeite, pode ser o melhor azeite do mundo, pessoal, mas uma colher de azeite tem muita caloria. Eles despejam o azeite assim por cima e joga um pouquinho de tempero, às vezes. Pronto, estragou a salada. A salada que era para ser não calórica se torna hipercalórica. A própria gordura da proteína faz a fritura dela. Exatamente, gente. A gente faz isso aqui em casa. A própria gordura, a gente frita os alimentos, né? Eu pego, por exemplo, às vezes eu faço uma sobrecoxa. Sobrou aquela gordurinha, aí eu pego e guardo para fritar, sabe? Você começa a diminuir, não coloca de fora, evita. Porque se você colocar, 3.000 calorias num prato, o que você acaba acontecendo? Você também não vai emagrecer, você já foi para um outro lado, entende? É muito importante falar sobre os usos da gordura, ela não é vilão. Muitas pessoas têm medo, você não precisa ter medo delas, mas você também não precisa abusar. Sabe? Eu vejo muita gente assim, vou fazer tudo com creme de leite, fazer várias receitas. A Wanda faz salada com limão e sal. Eu também gosto muito dessa combinação. Eu comia muita salada lá no início do emagrecimento e era com limão e sal também. Gente, qualquer coisa, coloca aqui no chat que a gente está lendo, tá? Interage no chat que a gente está vendo tudo aqui. Então, perca o medo da... Ó, eu emagreci 14 quilos e só tenho pelanca. Tá tudo pendurado. É comer bastante... Essa parte... Joaneide, é o seguinte. Esse seu emagrecimento, não sei em quanto tempo foi. Emagrecer, tem que entender que nossa pele esticou para a gente ficar gordo, né? Eu era obeso. E na hora que emagreceu, ela não retrai na mesma velocidade que a gente, na velocidade que a gente gostaria.
Aí, comer proteína é fundamental nesse processo, mas também fazer uma atividade física de força, uma musculação, também vai ajudar. Como assim, Wander? Porque a musculação vai fazer você manter o músculo que você já tinha e vai fazer você criar músculo também. Entende? Quando você cria o músculo, preenche aquela parte flácida. Então, você vai ter menos flacidez. Inclusive, aqui eu comecei na musculação primeiro que a HIIT. E a HIIT até atribui a isso eu ter menos flacidez do que ela, né? Exatamente. Quando a HIIT emagreceu, ela ficou com muita flacidez no braço. Já acabou. Não precisa mais fazer nada no braço. Eu ia operar o meu braço, para vocês verem como é importante a proteína aliado com um exercício de força. Eu iria operar o meu braço em julho do ano passado, julho de 2021. E aí aconteceram alguns problemas que eu não consegui nem operar, né, a barriga nem o braço, ainda não fiz nenhuma reparadora. Mas hoje, caso aconteça, eu vou operar somente a barriga e os seios, mas os braços não mais. Como eu consegui isso? Com exercício de força e proteína adequada. Então, assim, perca o medo da gordura, coma junto com a proteína, mas você não pode perder a noção. Principalmente se você tem muito peso a perder ou quer emagrecer um pouco mais rápido. Olha, é sua mãe, que lindo! Que bom você aqui. Como eu sei quanto de proteína comer por dia? Vamos responder hoje. Vamos falar hoje sobre isso. Hoje que a gente vai falar. A maioria das pessoas comem pouca proteína. Nessa fase, na primeira fase do emagrecimento, o que você... Prazer, muito prazer. Nessa primeira fase do emagrecimento, o que você vai fazer? Você vai comer legumes de baixo carbo, certo? O que é legume de baixo carbo? Cenoura, à vontade, né? Sem pesar, sem precisar. Cenoura, abóbora, abobrinha, chuchu, tudo isso você pode comer à vontade. A segunda parte que você pode comer à vontade, saladas de folha. Alface, couve, isso tudo é à vontade. E a proteína. Vou chegar no ponto que a proteína a gente tem mínimo, a gente não tem máximo. Então, guarde essa primeira informação. Por favor, não tenha medo da comida. Por favor, o emagrecimento ele não é baixando a caloria no mínimo. Vocês têm uma mania de comer... eu quero emagrecer. A primeira coisa que vocês fazem é diminuir muita caloria. A Mônica está falando 1 tonelada de salada. Daqui a pouquinho eu vou te falar uma coisa que vai contradizer um pouquinho disso aí. Você vai entender já já. Vamos chegar lá, tá? Salada muito saudável. Muito saudável. É à vontade. Para todo mundo. Só que tem uma observaçãozinha que eu vou falar daqui a pouquinho. Aguardem aí que vocês vão... Uma tonelada de proteína, exato. De proteína. Exato, 1 tonelada de proteína. Não tem máximo. A gente vai falar sobre isso e vocês vão entender por que eu bato tanto na tecla de vocês por causa da proteína. Por isso que eu falei que hoje é uma das aulas mais importantes para a gente. Inclusive, não tem mais porque as pessoas não conseguem comer mesmo. As pessoas não estão conseguindo comer nem o mínimo. Então, primeiro, não diminui a caloria, certo? Saia da mesa do almoço pensando que a sua próxima refeição vai ser a janta. Coma para saciedade. Coma até se sentir satisfeito. Outra coisa, nada de um pinguinho de carne no prato. Por favor. Sabemos que todos os macronutrientes eles são importantes para a nossa alimentação saudável. Porém, temos observado que a maioria peca no macronutriente da proteína. Nossa pirâmide alimentar, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu estou na faculdade de nutrição, infelizmente, eles colocaram na base da pirâmide alimentar nossa carboidrato. E o que acontece? Por que não é interessante colocar carboidrato na base alimentar? Porque o nosso corpo ele produz o glicogênio. Então, se você diminuir o carboidrato, eu tenho meninas que estão aqui nessa aula e elas fazem carnívora. Carnívora é quase 0 de carboidrato. Richard, mas como elas estão sobrevivendo? O seu corpo produz. E outra, o que acontece?
Você está com excesso de gordura no seu corpo. E gordura é o quê, gente? Gordura é energia. Carboidrato e a gordura são energias que o nosso corpo consome. Na hora que você não está ingerindo muito carboidrato, o corpo começa a usar a sua gordura que já está no seu corpo. Não é para comer gordura a mais. É a gordura que você já tem armazenada. Aquela que está na barriguinha, que eu tinha uma barriga enorme. Eu tinha muita energia ali acumulada. E diminuir o industrializado, diminuir o carboidrato foi fundamental para eu queimar aquelas gorduras em excesso que eu tinha no meu corpo. Para vocês terem noção, a gente sempre fala de emagrecimento. Emagrecimento é perder gordura, não é perder peso. Eu tinha 41% do meu corpo gordura. Eu pesava 124 quilos, então dava mais de 40 quilos de gordura. Gordura mesmo, imagina aí. Agora, vocês terem uma noção que carboidrato e gordura são energia. Tanto eu quanto o Vander passamos um tempão correndo em jejum, sem colocar nem comida de manhã. O que a gente fazia? A gente tinha excesso de gordura, certo? E o que a gente queria fazer nesse processo? Queimar gordura. Se a gente corresse, a gente ia gastar energia. Correto? Fazer exercício gasta energia. O que a gente fazia? Em jejum. Eu corri 18 quilômetros em jejum. O Vander também chegou a correr. Correr a meia maratona em jejum. Correr grandes quantidades de quilômetros em jejum. Por quê? A gente tinha excesso de gordura. Então, vocês não precisam ter medo de diminuir o carbo nesse primeiro momento. Entende? As pessoas também têm muita dúvida, gente. Será que eu não vou desmaiar se eu ficar sem carboidrato? O seu corpo, inicialmente, se você tem costume de comer muito industrializado, é possível que você tenha uma dor de cabeça. Eu tinha lá no início, porque seu corpo está viciado. Esses produtos industrializados, eles viciam o seu cérebro. Na hora que você para de dar, ele começa a dar alguma coisa em você para você achar que está doente e querer comer novamente. Mas aquilo é igual a pessoa que é viciada em uma droga. É a abstinência do industrializado. Não é nem do carboidrato em si, é do industrializado. Presta atenção. É como se a gente fosse mudar a chave mesmo. A gente está usando muita insulina. Vocês já ouviram falar sobre resistência à insulina. A gente abusou tanto de industrializado, ultraprocessados, carboidratos, porque lembra, a base da pirâmide atual ela é feita de carboidrato, que não era para ser. Então, a gente abusou tanto, que o que aconteceu? A gente ensinou o nosso corpo a só queimar glicose, a ter energia só em base da glicose. Quando você faz a mudança para também trazer energia para o seu corpo com base em gorduras, que é a gordura acumulada do seu corpo, você vai sentir. É muito chamado de gripe low carb. Esse sentimento, dor de cabeça, sabe, mal-estar, que muita gente para low carb nesse momento, dura mais ou menos 2 a 3 semanas. Tem pessoas que não têm. Eu tive dor de cabeça, eu tive mal-estar, mas logo passa. É a mudança de chave. Seu corpo está parando de queimar só carboidrato e começando a queimar gordura. Ó, vamos ver aqui. Hit, nós só acordamos de verdade quando deixamos de ser o vilão do que o Vander acabou de falar. Comer proteína do tamanho da palma da mão. Gente, eu vou falar sobre isso. Não resolve nada, ao contrário, te leva para a obesidade. Exatamente. Depois que aprendi que comida de verdade que dá resultado, eu me libertei de comer pouca proteína. Consegui emagrecer comendo muito bem a proteína. É sobre isso, gente. A proteína é importantíssima. Tá bom, Richard, você já falou pra caramba, mas o que é a proteína? Que importância é essa? A gente só está falando que é importante, mas não está falando o porquê, né? Vamos lá, vamos falar o que é a tal da proteína que eu bato tanto na tecla com vocês. Ela é um macronutriente responsável pela construção do seu corpo. Ela é um único macronutriente para a construção do seu corpo, para reparação de danos musculares, para unhas, pele, o colágeno da pele. Inclusive, um erro muito grande, eu vejo as pessoas que estão em processo de emagrecimento comprando colágeno caríssimo porque não quer ficar flácida. Se você tiver com a sua proteína ajustada, a proteína já vai criar o colágeno naturalmente no seu corpo, entende?
Ela é importante para a formação dos cabelos, das unhas. O seu corpo utiliza para construir e reparar tecidos. Se você faz musculação, a proteína que vai fazer você reparar o tecido e ganhar o músculo. Se você corre, no caso da Richelle, que ela corre muito e uma corrida longa de 15 quilômetros, vai machucar o músculo da perna. E se ela não tiver com a proteína adequada, em vez de ela construir músculo ou manter aquele músculo, ela vai perder. Ela vai secar o músculo. Quem já ouviu falar assim, não corre, porque corrida vai te deixar flácida. Vocês já ouviram falar? E por que eu não estou flácida? E por que eu não estou perdendo músculo? Ao contrário, eu estou ganhando músculo. Já parou para pensar sobre isso? Bom, e qual a importância da proteína para o emagrecimento? Para que se tenha um emagrecimento definitivo, é necessária uma alimentação saudável, que te deixe nutrida e saciada, pois é humanamente impossível se manter numa dieta que você fique com fome ou com vontade de comer toda hora. É importante observar, pessoal, que com uma dieta muito pobre em proteína, mesmo que ela for rica em calorias, você vai ter deficiência de vários nutrientes que só é possível encontrar na proteína. Isso vai se manifestar desde a perda de massa muscular, é aquela que a gente sempre bate na tecla, esqueça a balança. Tem gente que perdeu 20 quilos e desses 20 quilos foi 10 quilos de massa magra, 10 quilos de músculo. Essa pessoa não emagreceu da forma correta. Ela vai reengordar em forma de gordura. Então, a proteína vai ajudar você a não perder esse músculo que você já tem no seu corpo, que mesmo que a gente seja obeso, por baixo dessa gordura existe músculo para a gente se manter em pé. Para manter a nossa estrutura óssea, coluna, tem que existir músculo. A gordura só é impossível manter você em pé. Mesmo que você não veja, você tem algum músculo aí por baixo. E você comendo a proteína e fazendo alguma atividade física, vai manter esse músculo. Já viu os falsos magros? Os falsos magros são justamente isso, né, Wanda? Sim. Os falsos magros, eles têm a gordura acumulada ali na linha da cintura. E isso é um grande problema, porque gordura acumulada na linha da cintura é a gordura visceral entre os órgãos. Eu já tive essa gordura, mesmo sendo obeso por inteiro, eu também tinha gordura visceral. Ela altera todos os hormônios, principalmente masculinos, ela diminui a testosterona. Diminuindo a testosterona, o homem vai ficar indisposto para trabalhar, vai ficar irritado, mais chato do que já é. Vai ter impotência sexual por causa da gordura na linha da cintura. Você veja o quanto a gordura visceral é complicado para os homens. Entende? Conforme a gente vai perdendo massa magra, você começa a perceber outros danos, como o Wander falou. Quer ver uma coisa que acontece muito na mulher? Perda de cabelo. Quantas pessoas entraram no processo de emagrecimento e o cabelo começou a cair? Quantas pessoas entraram no processo de emagrecimento e a unha ficou quebradiça? Tudo isso tem a ver com o quê? Com a proteína. Falta de nutrientes, emagrecimento de forma errada. Exatamente. Muitas pessoas me perguntam, vem cá, o seu cabelo caiu? Vem cá, sua unha ficou quebradiça? Não, gente. Porque eu sempre olhei esse pilar. Vocês terem uma ideia, não existe possibilidade de vida sem a proteína. Você não consegue viver muito tempo. A proteína, a gente já entendeu que a proteína é importante. E no dia a dia? E na parte prática? Rit, deixa eu falar uma parte aqui, senão eu vou esquecer. Eu acho que foi a Wanda que tocou. Ela estava falando da proteína, mas como eu estava falando de salada naquela hora, gente, salada é maravilhoso para emagrecimento. Porém, eu vou falar aqui o que eu cometi um erro lá no meu início, e esse erro, na verdade, é a orientação dos nutricionistas. O nutricionista manda você começar pela salada e você comer a comida e a proteína. O que é que eu fazia? Eu precisava emagrecer e eu sempre comi muito. Então, eu comi um pratão de salada, aí começava na comida ali, feijão, arroz, fosse o que fosse. Quando chegava na hora da proteína, eu não conseguia comer muita proteína mais. Por quê? Porque eu tinha comido muita salada. O que acontece? A proteína ia ficando abaixo. O que eu achava estranho, tem pessoas que me falam assim, eu estou comendo comida de verdade, como vocês falam, mas eu estou com fome. Possivelmente ela não está batendo a proteína. Esse erro que eu tive lá no primeiro mês, e eu fui estudar para entender, o que é que eu aconselho?
coma sua salada normalmente, mas você que está em processo de emagrecimento, comece pela proteína para não ter o perigo de, eu não aguento mais, a proteína vai ficar para outra hora. Exatamente. E aí, Wander, entra na parte da diferença entre saciação e saciedade. Justamente, pessoal. Vocês já ouviram essas duas palavras? Vocês sabem a diferença entre elas? Vamos falar aqui. Fale, Wander, qual é a diferença de saciação e de saciedade? Vou usar justamente esse momento inicial lá meu, que eu falei. Eu comia muita salada e comia a comida, então eu ficava cheio. Ali eu estava tendo saciação, que saciação é a sensação de dar com a barriga cheia, o estômago cheio. E a saciedade é quando você realmente está nutrido. A saciação, ela é temporária. Lembra que eu falei que eu comia salada, comia tudo comida de verdade e com pouco tempo eu estava com fome? Já se você bater a proteína, se você comer a proteína da forma correta que o seu corpo precisa, você vai ter saciedade. Por quê? Você vai nutrir seu corpo, a proteína ajuda nos hormônios, junto com a gordura que já vem na proteína, não é a gordura que você precisa adicionar no alimento. Então, esse errinho que eu cometi lá no início, eu vejo muita gente que entra no nosso Instagram cometendo também. Agora eu vou emagrecer, vou comer um mundo de salada. Repetindo, salada é muito saudável. Mas baldes de salada. Não cometa o erro de comer tanta salada que não caiba a proteína. Então, começa pela proteína e come a sua salada sem problema. Mas não cometa esse erro que eu já cometi. Então, é possível sim, por mais que a gente pregue comida de verdade, e comida de verdade mudou nossa vida, bicho e planta, é possível você comer uma comida natural e saudável, e mesmo assim você ter fome poucas horas depois, se você não bater os seus macronutrientes. Macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura são fundamentais. E a proteína é o da saciedade. Ele é o fundamental da saciedade. Ele é a base, ele é a estrutura do seu corpo. Sem proteína você não vive. Você consegue se manter numa dieta que você esteja passando fome? Quem já fez dieta da moda aí, quem já fez dieta da lua, do sol, seja lá, você não vai conseguir. Com fome, ninguém consegue se manter numa dieta. E os vegetarianos, como eles fazem no caso da proteína? Bom, o que acontece? Quem já ouviu falar que o feijão é fonte de proteína? Ervilha. Porém, tem um grande problema. Eles comem alimentos que não são de origem animal, que tenham uma quantidade de proteína maior. Porém, não conseguem bater a meta. E aí, o que faz? Suplementam. Suplementam, isso mesmo, a Amanda falou ali. Eles acabam suplementando. Tem um whey vegano, tem outras coisas que eles acabam suplementando. Por quê? O feijão tem proteína? O feijão é fonte de proteína? Sim. Porém, a gente não consegue absorver tudo que o feijão, todas as proteínas, não é biodisponível igual a carne. Na verdade, o feijão, se você for pegar a fórmula dele, ele tem mais carboidrato do que proteína. Ele tem também um pouco de proteína, entende? Fonte de proteína maior são as carnes, ovos, peixes, essas comidas assim. Então, se você quer bater a proteína, é bem mais fácil você bater comendo ovo do que você comendo feijão. Você não vai conseguir bater a proteína que você precisa no seu dia com feijão, por mais que tenha proteína no feijão. Não é biodisponível. A gente, na verdade, é onívoro. Lá, aula de terceiro ano, né? Quarto ano. Onívoro, que é? Come bichos e plantas, mas com um viés carnívoro. O que isso significa? Tudo que está na carne é biodisponível na gente. A gente absorve mais rápido. Então, por mais que você vire vegetariano, vegano, você sempre vai precisar suplementar. Eu acho que a Daiane não ouviu quando eu fui falar do meu erro que eu cometi lá no início. Eu estava falando, Daiane, que vejo também outras pessoas cometerem esse erro de estar comendo comida de verdade e estar sentindo fome. O que é que acontece? Os nutricionistas orientam a comer salada, e salada é maravilhoso. Primeira salada. Só que o que é que acontece? Como eu precisava emagrecer, eu comia uma bacia de salada, aí ia comer o feijão, arroz, ou batata, o que fosse, e ia comer a proteína. Quando chegava para comer a proteína, eu já estava cheio da salada. E não batia a proteína, só que eu estava ali, não estava saciado.
tinha saciação, diferente de saciedade. Só que os vegetais, eles não têm caloria e também eles não têm o nutriente que tem na proteína. O que é que acontece? Eu ficava com fome e queria comer 2 horas depois. Então, essa orientação que vem dos nutricionistas, mas não exagerem, eu até aconselho vocês começarem pela proteína. Coma salada sim, mas não cometam esse erro que eu comentei. Esse papo de carne vermelha demais dá câncer. Não. É muito interessante isso. Colocaram medo na gente, porque a indústria é mais fácil te dar carboidratos industrializados e ultraprocessados do que dar carne. Olha o preço da carne, olha o preço de produtos ultraprocessados. A carne é mais cara para eles. A carne, para eles produzirem carne, é um gasto muito grande. Para eles produzirem um biscoitinho, eles não gastam nada e lucram muito, entende? Então, eles fizeram e continuam fazendo por onde você deixar de comer comida bicho e planta, como a gente fala. E comer industrializado, porque eles têm lucro. Para você ter uma ideia, a gente evoluiu com carne. Como carne daria câncer? Outra coisa que a senhora já deve ter ouvido. Ovo. Quantidade de ovo que devemos comer. Lembra que antigamente ovo fazia mal? Vocês pegaram essa época? Que começaram a colocar um terror nutricional tão grande no ovo, gente. A mesma coisa está acontecendo agora com a carne. A gente tem que pensar e perder um pouco dessa ingenuidade mesmo que eu também tinha, de achar que a indústria ela pensa na gente. Não, ela pensa no lucro, infelizmente. E aí, para lucrar, é mais fácil eu te dar uma comida ultraprocessada, encher prateleiras enormes de alimentos considerados fitness, que, na verdade, repara, cada vez mais se fala em emagrecimento, mas cada vez mais temos pessoas obesas. Tem algo errado. Eles não querem... E detalhe, pessoas saudáveis, eu estava até conversando isso com a Dai esses dias, pessoa saudável não dá lucro. Não. E eu trabalhei em padaria, eu lembrei agora de um processo bem interessante. Chegou um momento, no início da década de 90, que eles demonizaram a banha de porco, que se produzia biscoito, lá no Nordeste chama bolacha, com banha de porco. Aí eles começaram a demonizar a banha de porco e começaram a vender margarina para as padarias produzir o pão e os biscoitos. Hoje está mais que provado, vocês podem até pesquisar, vocês podem até ver estudos que a banha de porco é muito mais saudável do que uma margarina. A margarina nem alimento é considerado, entende? Mas a indústria tem mais lucro produzindo a margarina, então ele vai pregar que a margarina é saudável. Infelizmente, gente, a gente tem que, vamos supor, essa coisa de comer de 3 em 3 horas. Para quem é interessante você fazer jejum? Jejum não dá lucro para ninguém. Jejum não dá lucro. Se você parar... As meninas aqui passam por isso. Quando elas comem mais carne, elas têm mais saciedade. E aí elas comem menos industrializado. Para quem é lucro? Entende? A indústria, infelizmente, ela não olha isso, ainda mais a indústria alimentícia. Então, é muito mais fácil falar para a gente que carne dá câncer. Eles ganham dos dois lados, exatamente, Amanda. Eles ganham no alimento que produzem e depois ganham na indústria farmacêutica, que a pessoa adoece e vai atrás do remédio. Exatamente. Então, é muito importante ter isso em mente. Rit, vamos só repetir aqui para ver se ficou bem claro a diferença entre saciação e saciedade. A saciação é essa parte física, que você comeu e encheu o seu estômago, aquela sensação física ali, momentânea. A saciedade é a sensação nutricional, que você, entre uma alimentação e outra, por exemplo, você almoçou bem e você ficou até a hora do seu lanche, da tarde ou da janta, não sei como vocês utilizam essa parte, sem sentir fome, sem precisar estar beliscando de vez em quando. Se você precisa estar beliscando, é porque você não está saciado. Exato. Por isso que eu falo, saia da mesa, o que eu bato tanto na tecla na minha mentoria? Saia da mesa saciada. Come até a saciedade, porque vocês estão comendo comida de verdade. Ó, eu faço minha banha de porco, vejo que fazendo é muito mais saudável, muito mais do que uma margarina. Muito mais. Só que falam que margarina é mais saudável, é mais interessante para eles, né? A gente consegue saciação até com comida ultraprocessada.
né? Quando você come muita pizza, você sai com a barriga cheia, mas você não está saciado. Logo depois você tem fome de novo. Inclusive, no caso da pizza e desses industrializados, o que é que acontece? Você dá o seu pico de insulina lá para cima, né? Quando essa insulina baixa, dá uma fome muito infernal. Grande. Muito... E eu não estou falando só da pizza, não. Eu sou nordestino e eu lembrando o meu histórico, eu comia cuscuz nordestino, só que eu não comia pouquinho, não. Eu comia meio pacote à noite, eu, sozinho. E jantava, e no outro dia de manhã já estava morrendo de fome. Eu achava que eu era um bicho. Como é que pode? Eu jantei tanto ontem à noite, e hoje de manhã já estou morrendo de fome. Só que hoje eu entendo que o cuscuz é rico em carboidrato, e como eu comi em excesso, no outro dia eu estava morrendo de fome. Exatamente. Nosso cuscuz, Daiane. O que é que pode se fazer para a gente comer? Coloca proteína junto com cuscuz, junto com o arroz. A proteína ajuda a diminuir o índice glicêmico dos alimentos. Exato. Então, e outro erro, Rit, que as pessoas cometem, as pessoas que gostam de comer um pãozinho de manhã. Elas acham que ela comer um pãozinho de manhã, elas estão fazendo mais correto do que elas comer um pão com um ovo, um pão com 2 ovos. Um pão com 2 ovos vai ter bem mais caloria, né? Se você for pensar na caloria. Mas o que ele vai ter de nutrientes que vai te dar saciedade para você só comer novamente na hora do almoço, totalmente diferente do pão, que você comer o pão sozinho e você não vai passar fome primeiro, naquela hora, e daqui a 1 hora você vai querer comer outra coisa, vai ficar beliscando até a hora do almoço. Quando juntar, você comeu mais caloria que se tivesse comido o pão com proteína. Exato. Para as pessoas que são viciadas em pão, adiciona proteína nele. Para quem pode comer pão, né? Porque a maioria não pode. A maioria, o trigo faz mal, a maioria está com resistência à insulina, então é necessário tirar, mas para quem é saudável, para quem já chegou no peso, exato, tem tolerância ao trigo, para quem já é saudável, para quem chegou no peso, você coloca o ovo, você coloca uma proteína junto do pão. Para quê? Para não dar esse pico tão alto de glicemia e não baixar tão alto. A Amanda falou, já cheguei a pensar que eu era um bicho também, gente. Porque essa saciação, repara, a gente está falando do pão, repara que você come 4 pão brincando. E você não come 150 gramas de proteína. Por quê? A proteína te dá saciedade. O pão não. É possível comer alimentos saudáveis e não ter saciedade? É exatamente o que eu acabei de contar. Eu comia alimentos saudáveis, salada, e não tinha saciedade. Até o próprio cuscuz, né? Até o cuscuz. Até o próprio cuscuz. Ele, apesar de ele ser quase uma farinha, ele não é bem uma farinha. Ele é pouco triturado. Principalmente se for aquele flocão. Mas ele é rico em carboidrato. Se a gente comer em excesso, sobe a insulina. Quando ela baixar, a gente quer comer igual Tasmania. Eu gosto de dizer que eu comi igual Tasmania. Continuo comendo muito, mas hoje eu tenho controle. Infelizmente, a regra, 60% de carboidrato. Por que quem come muito ovo deve tirar as gemas de alguns? Ótima pergunta. Eu cheguei nesse ponto. Eu tô atualmente, a minha dieta atualmente é exatamente essa. Eu preciso tirar algumas gemas dos ovos de manhã, porque os ovos têm gordura. Lembra que eu falei que não é para abusar? Então, quando você chega numa fase do emagrecimento, igual eu cheguei, né? Eu perdi 40 quilos. E aí, para ganho de massa, eu vou ter que aumentar o carbo. Lembra no início que eu falei assim, o carbo e a gordura são 2 fontes de energia. Se eu estou aumentando uma fonte, eu vou ter que diminuir a outra. Como eu precisei, especificamente pela minha atividade física, aumentar o carbo, o que eu precisei fazer? Diminuir a gordura. Então, hoje, o meu café da manhã, ele não entra gema, ele entra só a clara. A clara é proteína pura. Entende? Lembro, você falou bem hoje, mas quando você estava lá no início do processo de emagrecimento, não foi necessário Não isso, foi. Né? Para quem está no emagrecimento, Joaneide, não precisa. Falar para a Joaneide aqui, inclusive, uma grande dúvida que as pessoas têm é se o ovo vai me deixar com colesterol. Eu posso usar o meu caso. Desde que eu comecei no processo de emagrecimento, um dia que eu comi menos ovo no café da manhã foi 3. Eu lembro que eu comecei com 3,
depois fui para 4, aí agora estou com uma atividade física bem pesada, como 5 ovos por manhã. E todos os meus exames, o colesterol está dentro do normal, o colesterol bom está muito bom. Então, não é bem o ovo que vai te dar esse problema. Na verdade, o que faz muito você alterar os seus hormônios, seu colesterol, é o excesso de carboidrato e industrializados. E ultraprocessados. Uma coisa que é interessante a gente observar é o que eu falo sempre, nesse processo de emagrecimento, você não precisa ter medo da proteína. Na verdade, você sabia que quem faz uma dieta de perda de peso tem que comer mais proteínas do que quem está na manutenção ou está no ganho de massa magra? Então, presta atenção, não é para vocês comerem menos. A proteína entra para vocês como mais, até porque vocês querem emagrecer e evitar a flacidez. E vocês comendo a mais, vocês vão estar mais saciados. Vou dar um exemplo. De manhã, vou criar uma pessoa aqui. De manhã, ela poderia comer 2 pães. Aí ela resolveu comer 3 ovos. Se você fosse olhar apenas a caloria, 3 ovos cozidos, ia ter mais caloria do que os 2 pães. Porém, o que ele tem de nutriente que vai te dar saciedade para você só voltar a comer na hora do almoço, quando você fizer isso, o levantamento durante o dia inteiro, você comeu menos caloria do que se você tivesse começado com o seu pãozinho ou o biscoito que você gosta. Exato. Sem contar que esses industrializados alteram nossos hormônios de forma negativa, né? No meu caso, que eu estou magra, devo tirar as gemas? Olha, você tem que olhar como está a sua dieta. Você falou que perdeu 14 quilos, certo? Então, o mais interessante nesse primeiro momento seria você olhar a proteína, fazer exercício de força e aí ver como especificamente, individualmente para você, como vai ficar a gordura e o carbo. Porque eu vou dar o meu exemplo. Porque no meu caso, eu precisei aumentar o carbo e diminuir a gordura. O carbo, pense num papel e na madeira. O carbo é o papel. Ele pega fogo muito rápido. A madeira, ela pega fogo, mas ela demora um pouco mais a queimar. O papel, ele queima muito rápido, mas ele também apaga muito rápido. A madeira, ela queima mais devagar, mas ela se mantém queimando por muito mais tempo. No meu caso e no caso do Wander, que precisamos ganhar massa, que a gente quer, no meu caso, eu quero melhorar a minha flacidez, e eu vou para a academia, eu coloco carbo para ele me dar uma energia rápida, e aí eu vou lá na academia e faço meu exercício. Então, foi rápido, aumentei tudo com comida de verdade, gente. Eu não como nem pão, eu não como macarrão, eu não como arroz. O que eu como? Como aipim, batata e batata doce e frutas. Eu aumento o meu carbo, faço atividade, gasto lá mesmo e volto. Rit, mas temos que levar em consideração que algumas pessoas, às vezes por não gostar, às vezes não quer fazer atividade de força, pode fazer caminhada sim. Emagrecimento com uma atividade física é a forma melhor de emagrecer, porque se você emagrecer sem atividade física e se for de forma rápida, vai ficar muito flacidez sim, não tem milagre, não existe milagre no emagrecimento. Se alguém falar de milagre, você pode se afastar, que é mentira no mínimo. Retirar os industrializados é a base, tanto para a melhora da flacidez, tanto para manutenção de peso. Retirar o industrializado e o ultraprocessado tanto para a saúde, né? Para a saúde, para melhora mental, para o sono, melhorar o sono, para melhorar os seus marcadores de saúde, diminuir o industrializado. Você consegue fazer tudo que a gente está fazendo com base em comida de verdade. Rit, deixa eu falar, como tem pessoas aqui que nunca estiveram numa aula nossa, numa live, deixa eu falar uma coisa aqui que não faz bem parte dessa aula, mas vai fazer agora, é o seguinte: o que se prega de para emagrecer tem que comer pouco, isso aí é balela, tá? Eu sou nordestino, eu sempre falo que eu comia igual 2 peão de obra, 3 peão de obra, e eu emagreci comendo muito. O que mudou foi a qualidade da minha alimentação. Como assim, Wanda? Eu tirei os industrializados, adicionei aipim, abóbora, saladas,
essas coisas bem naturais. E dessa forma eu emagreci. Se você for olhar um prato de abóbora, 300 gramas de abóbora é um prato de abóbora cheio. E ele tem pouquíssima caloria. E ele vai te deixar com o estômago cheio. Se você olhar 3 pães, vai ter mais caloria do que a abóbora e não vai te dar saciedade, você vai ficar com fome, além de ser uma coisa industrializada. Entende? E até para o emagrecimento, para massa magra, a comida de verdade dá um outro aspecto. A gente estava falando sobre a mudança da minha pele, né? Eu não tenho manchas mais, eu tinha aquelas manchas, melasma. Você tinha no pescoço Eu bem tinha no forte, pescoço, né? Eu tinha na coxa, meu bumbum era cheio de furiculite, eu tinha muito problema, sinusite, tomava remédio de pressão, tomava remédio para diabetes, tudo isso foi com base em comida de verdade. Por isso que eu falo, mas você está ganhando massa magra, você consegue aumentar os carboidratos bons. Você não precisa ter medo de carbo. Você precisa diminuir, evitar ao máximo o industrializado e ultraprocessado. Só complementando sobre a flacidez, que a gente tocou agora há pouco, não tem jeito, se você perder muito peso, você vai ficar um pouco de flacidez. Mas falando da comida de verdade, quando eu emagreci, acho que a foto que está no nosso Instagram, foi quando eu corri a meia maratona, né? A pele do meu rosto, ela estava um pouco flácida aqui no pescoço. De lá para cá, tirou a flacidez. Com o quê? Comida de verdade, porque eu não malho o pescoço. Então, eu sei que a atividade física faz o corpo inteiro evoluir, né? Mas a alimentação é fundamental para isso. A proteína, ela tem como uma das funções dela é a regulação do metabolismo ou a função hormonal. Eu falo muito aqui. O emagrecimento é hormonal, ele não é calórico. Alguns hormônios são de natureza proteica, por exemplo, a insulina e o glucagon. Eles regulam o nível de glicose no sangue. A glicose, estando desregulada, ela vai desregular outros hormônios, como a grelina, que é o hormônio da fome, e a leptina, que é o hormônio da saciedade. Esses hormônios desregulados, você não vai conseguir emagrecer. Não adianta ter essa força de vontade que as pessoas pregam. E esses hormônios desregulados, você não vai conseguir vencer a sua vontade de comer, porque é uma vontade que não é força de vontade sua, seus hormônios estão alterados. Ou seja, para que você tenha saciedade e não sinta fome, é fundamental comer proteína. E sem fome, você vai conseguir se manter. Agora vamos para a pergunta de $1 milhão. Quanta proteína a gente tem que consumir? Existe um valor máximo? Será Existe um valor mínimo? O que diz a diretriz? Desde já, se existe um valor máximo, eu te garanto que você não vai conseguir chegar nesse valor máximo. As meninas que estão com a gente, elas não estão conseguindo chegar no mínimo ainda. Imagina o máximo. Vamos lá. Vamos falar do máximo, então, Wander. Vamos. Jogando para cima, tem estudos importantes que evidenciam que até 4,4 gramas de proteína por quilo, por peso corporal, é considerado seguro, gente. Gente, no caso aí, uma pessoa que pesava 50 quilos, para comer 4 gramas, ela tem que comer quanto de proteína? Bom, vou falar de mim. 68 quilos que eu tenho. Eu teria que comer, para comer o máximo, 1,5 kg de carne por dia. Quem consegue? Ou seja, você não vai chegar no máximo nunca, né? Nunca. Então, esse risco de comer proteína a mais não vai ser um perigo para a sua saúde. E se você tem mais de 100 quilos, gente, são 2 quilos de carne todo dia. Imagina você comer 2 quilos, você não consegue. Não consegue. Então, não existe o máximo, entende? Por isso que médicos renomados que eu segui, que eu fiz curso, e eu achando que estou arrasando, tá comendo mínimo, minha senhora, tá comendo mínimo. Nem meu bolso consegui. Exato, nem meu, gente. Nem meu. Imagina, também. 2 quilos, o máximo. Por isso que muitos médicos bons, inclusive o Dr. Marcelo Cardoso, que eu fiz curso com ele, fala o seguinte: deixa a pessoa comer proteína à vontade, porque ela não chega no máximo, entende? É muito raro, gente. Eu nunca bati o máximo, eu nunca comi 2 quilos de carne. Imagina comer 2 quilos de carne, 2 quilos de frango no dia, não dá. Então, o que acontece? O ponto aqui não é mostrar o que vocês devem comer nesse primeiro momento,
Mas mostrar que a ingestão de proteína é segura, e a ciência já mostrou isso. Isso é um estudo. A partir disso, o mais importante é a gente pensar. Qual o mínimo? Qual é o mínimo? Vamos nos preocupar com o mínimo. E vamos parar de falar de excesso de proteína. Se quando vocês ouvirem isso na internet, você faz assim, tá bom. Vamos parar de falar que não está aguentando comer proteína. Porque se fosse o pãozinho da padaria, se fosse o pão de queijo, você não falava que estava com excesso. Então, tá. Vamos falar sobre um mito, que é: será que muita proteína faz mal aos rins? E aí? Quem já ouviu falar sobre isso? Vamos lá. Não há estudo e nem evidências que o excesso de proteína seja ruim para os rins. Não há. Muito pelo contrário, os estudos robustos que temos falam que o excesso de açúcar, o excesso de ultraprocessado, o excesso de industrializados faz mal ao rins. Se você quiser saber mais sobre esse tema, eu te sugiro procurar na rede social o Dr. José Neto, porque ele é especialista, ele é nefrologista e ele é espetacular falando sobre isso. Foi uma das bases que eu tive, né? Porque eu fiz carnívora por um tempo. E aí, será que vai fazer mal para o meu rins? Será que o meu rins vai parar? Gente, não. Ah, Rita, quem já tem problema com rins? Aí é outra coisa. Por isso a gente falou no especialista nefrologista aqui, para vocês seguirem e ter a orientação correta quanto a isso. O doutor José Neto, ele é espetacular. Mas se você tem problema, aí sim, você vai precisar se preocupar com essa parte. Agora, se você não tem, esquece. Não faz mal ao rins. E quem tem, provavelmente, ou é um problema crônico que veio da família, hereditário, ou abusou muito do ultraprocessado, industrializado e açúcar. E por isso teve. Tá, Rit. Mas qual é o mínimo de proteína que eu devo consumir? Você está enrolando muito, gente. O povo já está agoniado aí. Bom, vou falar sobre um outro mito, sobre a proteína na palma da mão. O que é isso, gente? Da onde surgiu isso? Que o quanto você tem que comer de proteína está na palma da sua mão, né? Aí falam assim, ó, se for frango, é a palma da mão inteira, com os dedos. Se for carne, é só aqui, só o meio. Vocês já ouviram falar isso? Coloca aqui, por favor, no chat, se vocês já ouviram falar isso. Da onde vem essa parada? Da onde surgiu isso, gente? Eu procurei entender no meu processo de emagrecimento já. Coloca aqui, meninas, se vocês já ouviram isso. Da onde surgiu? Eu vou te explicar. Fala-se que só podemos comer 30 gramas, já em muito. Fala-se que só podemos comer 30 gramas de proteína por refeição. Mas é estranho, porque olha só, o que é refeição? Então quer dizer que eu posso comer 30 gramas de proteína, levantar, lavar meu prato, dar uma volta com o Cauê, sentar e comer mais 30 gramas? Como seria isso? Quantas refeições? Como é isso? Não tem nada certificado. Que 30 gramas é esse? Da onde surgiu? É um grande mito. A gente não sabe nem... É uma informação tão infundada, mas tão infundada, que a gente não sabe nem ao certo a definição de uma refeição. Essa da palma da mão já escutei milhões de vezes, gente. Eu também, tá? Inclusive, eu lembro que no passado, quando eu fui a nutricionista, a orientação era essa. Exatamente. Por isso a gente bate na tecla da importância de, dessa vez, por que a gente emagreceu dessa vez e das outras a gente não sempre fracassou. Quem não me conhece, eu emagrecia 5 quilos e engordava 8 ou 10. Entende? Foi os estudos, porque eu estava cansado de me sentir fracassado, porque mandavam fazer uma dieta, eu fazia 1 mês, 2, não aguentava mais ficar com fome, comia mais e engordava. E eu dizia, essa conta não fecha, tem alguma coisa errada. E através de estudos foi que eu consegui emagrecer comendo muito. A palma da mão é clássica, Wander. É clássica. Aí, tá, agora eu vou falar.
Qual é a quantidade mínima? Vamos lá, eu vou primeiro falar sobre a diretriz. Gente, é muito triste, e eu estou na faculdade, e um dos fatores de eu estar na faculdade é porque eu quero servir vocês da melhor forma possível, trabalhando sim como nutricionista, tendo a carteira de nutricionista para quebrar alguns mitos. Para vocês terem uma ideia, o mínimo que falam é 0,8 por quilo. Isso é o mínimo para você sobreviver, para você ter uma sobrevida. Isso não é para você estar saudável, para você ter uma vida, para você ter uma cor, para você ter um cabelo saudável. É o mínimo para você estar vivo. Mas é muito pouco. Não é isso que a gente quer. A gente quer estar bem. Concorda? Então, como eu faço? Como eu passo para minhas mentoradas? Bom, para quem tem a palma da mão grande, igual do meu marido, exatamente. Já fui vários nutricionistas, pura frustração. Por isso que eu decidi fazer nutrição. Foi por eu sofrer. Eu sofri muito com tudo isso, gente. Inclusive, Wanda, essa questão do nutricionista, a gente não está falando aqui que nutricionista não tem conhecimento. Tem nutricionista maravilhoso. Tem nutricionista maravilhoso. O problema é que boa parte dos nutricionistas querem colocar nós obesos na mesma regra da pessoa que engordou 5, 6 quilos. E não vai funcionar para nós que chegamos a 40 quilos a mais. Eu cheguei a 124 quilos. O que vale para o rapaz que engordou 7 quilos a mais não vale para mim. Exato. O nutricionista que trabalha com obesidade, que entende a obesidade, sim, esse eu recomendo vocês irem. Agora, infelizmente, a maioria deles não é assim. Eu, inclusive, já fui a 3 nutricionistas, que eu só tenho nutricionista pelo plano, e nenhum deles tem especialidade assim para obesidade. Então, eu vou lá mais pela bioimpedância mesmo, para saber como é que está a minha percentual de gordura, e vou estudar e implementar. Vit, eu fui em uma nutricionista, ela me passou pipoca para comer de lanche. A pipoca, ela não é tão ruim, mas depende, por exemplo, para você, que eu sei o seu caso, não é interessante. Não é. Comer pipoca nesse primeiro momento é o que a gente fala. Tem alimentos que são saudáveis, que ia muito bem se você precisasse perder pouca quantidade de peso. Agora, a pipoca é fonte de carboidrato. Para que ela passou? Se você pode comer outras fontes. Você pode comer aipim, que vai te saciar muito mais. Que você pode comer batata, que pode te saciar muito bem. Mas, gente, eu descobri ontem em uma live que pipoca é 70... Exatamente. Amanda, e a questão não é somente ela é o carboidrato. Fonte de carboidrato. Além dela ser carboidrato, eu não conheço alguém que come a pipoca, tipo, coloca o milho ali e come só a pipoca com sal ali, sem colocar alguma coisa a mais em cima. Entende? O problema é o que ela traz também com ela, os adicionais que a gente coloca. A última vez que fui, ela me deu uma apostila com muitas páginas, só com receita. Você compraria um livro de receita, né? Também tenho. Minha mãe foi agora também, veio assim, cheia de receita. Ai, meu Deus do céu. A pessoa não olha a sua individualidade, não olha para você. Por isso que eu estou falando, vamos supor, eu tenho meninas aqui que são minhas mentoradas hoje, que se falar da pipoca, eu vou falar para ela, ok, entra. Pode entrar, é 70% carboidrato, mas para ela, que precisa perder 10 quilos, entra. Agora, para uma pessoa que está com 120 quilos, 100 quilos, 110 quilos, você vai mandar comer pipoca? É igual com 70% de carbo. Sendo que, olha só, eu não estou condenando o carbo. Só que você tem outras fontes melhores para uma pessoa de 120 quilos comer de carboidrato, como a abóbora. Se você perdeu a noção, porque quem chegou na obesidade mórbida, igual eu, igual o Wander, né, igual a Amanda que falou que ela também pensou que era um bicho, né, porque a gente come demais, eu como demais, o Wander também, vocês terem uma ideia, aqui em casa por dia são 2 quilos de carne. Tudo bem, é eu, Cauê e o Wander, mas pense, é muita comida, a gente come muito, a gente compra ovos em atacado, para vocês terem uma ideia. Lembrando que a gente tem uma rotina de atividade física muito pesada, pessoal. No dia que a gente não está correndo, está malhando pesado, entendeu? Por isso que a gente precisa comer muito. Porque nossa atividade física está num nível que, se a gente comer pouco, a gente vai adoecer. Não vai dar conta. Mas a gente sempre comeu muito, sempre. Então, eu sempre comi muito sendo obeso. Aí descobri emagrecimento e atividade física, aí chegou... Exato. Mas entende que, por exemplo, para a gente que, no caso da Amanda,
É mais fácil ela comer bastante proteína, 300 gramas de abóbora, do que eu trocar essa abóbora por 30 gramas de pipoca. O que você faz com 30 gramas de Gente, pipoca? vamos colocar outra coisa aqui. Me fala alguém que comeu pipoca e ficou saciado. Exato. Entende? Vou no lanche da tarde. Você pode comer pipoca. Um balde de pipoca, pelo menos, eu não gosto de pipoca, mas eu comer um balde de pipoca, eu não fico saciado. E aí? Cadê a proteína na tarde? Porque todas as refeições é interessante ter proteína. Gente, tipo assim, eu fico, ela fica. Que bom. Mas você é magrinha, né? Foi a primeira que eu vi. Eu nem gosto de pipoca. Assim, não é que eu não gosto. Eu acho que tem... E o que eu falei, olha só, por exemplo, tem algumas meninas que eu mando aveia. Hoje mesmo, eu conversando com uma das meninas, eu falei, olha, aveia tá ok para comer no lanche da tarde. Agora, você tem que olhar muito a individualidade, porque às vezes o alimento ele é saudável. A gente não está falando que pipoca não é saudável. Sim, exatamente. Não é a gente está falando de quem é você. É o que a Joaneide falou para Amanda. É saudável, sim. É saudável. Para quem? Para Amanda, no momento, não é. Para a Andréia, no momento, não é. Para mim, eu poderia hoje, eu poderia colocar a pipoca no lanche da tarde com uma proteína. Entende? Em que momento você está? Porque até isso muda. Hoje, poderia entrar aveia na minha dieta. Sem problema. O problema nunca foi a aveia. O problema era que eu estava hiperinflamada, eu estava com 110 quilos. Nesse primeiro momento, eu precisei tirar. E falando da individualidade, aí é onde está o problema que acontece muito. As pessoas, por exemplo, aqui em casa mesmo, nós emagrecemos 40 quilos cada um, então foi mais de 80 os dois. Só que, em alguns momentos, a dieta que a gente usa nela é diferente da que usa em mim. Somos seres diferentes. Só que algumas pessoas, porque, por exemplo, dá certo para mim, dá certo para meu vizinho, dá certo para meu primo, e não é assim. A gente tem que ver a individualidade, o histórico da pessoa, se ela chegou à obesidade, se ela tem algum distúrbio emocional, se ela tem uma coisa assim mais grave. Vocês estão fazendo milagre com a Amanda. Lutei tanto. Olha, a Amanda vai longe. Vocês não têm noção do poder dessa menina, da força dela. Ontem ela fez ao todo 7 quilômetros. É só o começo. É só o começo. Joneide, né? Sim. Joneide, não é que a gente está fazendo milagre, é porque a gente também viveu esse milagre. A gente também já teve todas as dores que a Amanda teve, que outras pessoas estão aqui tiveram. Eu, inclusive, a gente recebeu uma mensagem essa semana, né, gente, que me tocou muito, que uma pessoa falou assim, acho que compartilhou no story, compartilhou, que a pessoa falou que eu vou sentar no ônibus e eu não fico preocupado se eu vou imprensar outra pessoa do lado. Eu senti essa dor. Então, na hora que a gente postou isso, eu disse, caraca, eu passei por isso. De eu estar sentado no ônibus e uma pessoa não sentar ao lado, porque eu era o obeso ali, a pessoa não sentava do lado. Às vezes eu ia no ônibus sozinho, porque ninguém sentava do lado, porque eu ficava passando para o outro banco. E quando a gente postou isso, foi a Dai, né? Cara, eu me identifiquei muito, porque que bom que a gente está ajudando vocês nesse processo, mas são coisas que a gente viveu, não é que a gente está falando, a gente viveu, a gente sentiu na pele todas essas dores. Eu me emociono muito, porque assim, eu descobri o meu propósito de vida, de trabalhar com todas vocês, né? De trabalhar, de viver. Eu emagreci, eu vivi o milagre, e poder ajudar e acompanhar vocês, dar a mão para vocês caminharem, ver vocês evoluindo, porque assim, não é só o emagrecimento, é o potencial de cada uma. Cara, vocês são tão fortes, a gente é tão forte, só que a obesidade muitas das vezes nos tirou a segurança, sabe? Eu vejo mulheres aqui que eu falo assim, mano, quando elas conseguirem, e eu não estou falando de conseguir chegar no peso ideal, não. Estou falando de conseguir
ter essa volta por cima, ter essa reconquista, olhar para você, e eu falava muito isso no meu processo de emagrecimento. Parece que eu olho para o espelho e eu falo assim, prazer, Rit, você é capaz do que você nem imaginou que conseguiria ser. Porque a obesidade, ela tira da gente essa força, sabe? A gente acha que a gente não é capaz. Por muitas das vezes, a gente coloca a obesidade só na parte da força de vontade, que não é. Eu já falei aqui várias vezes, que não é força de vontade. Somos muito mal instruídas. E aí a gente vai minando. E quando você vê, você não é que você não consegue só emagrecer, é que você não acredita mais em você. Rit, já que eu lembrei também de outra dor que você compartilhou, foi ontem, cara, essa mexeu muito comigo. A pessoa falou assim que passou num local, acho que foi fazer exames e a frente do prédio era toda de vidro e ela ficou feliz por se enxergar que está evoluindo nessa vidraça, uma vidraça que ela tinha vergonha de passar. Eu sempre fugi de passar em locais espelhados porque me doía eu ver como eu estava. E naquele momento eu não estava preparado para mudar, então eu preferia não passar nesses ambientes que tivesse espelho. E, inclusive, o dia que eu já estava no processo de emagrecimento, deu start. Não foi bem um espelho, mas foi uma foto que tiraram de mim sem eu estar percebendo. Acho que foi numa trilha. Eu fui numa trilha com a Rit. A gente estava separado fisicamente, mas eu fui numa trilha com ela, levei ela para conhecer esse meu mundo. E o rapaz tirou a foto e eu vi que eu estava começando a criar um pouquinho de cintura. Não era cintura, não, era outra coisa, mas era um pouquinho, porque eu era muito obeso. Quando eu vi aquilo me deu uma motivação de, cara, eu vou continuar fazendo trilhas, vou continuar me exercitando, porque começou a dar certo. Quando você acredita, aí as coisas começam a fluir mais ainda. Anota aqui o que eu vou falar agora. A sua dor, de todas as meninas aqui, eu estou falando para todas, vai servir de testemunho. O Vander perdeu 2 casamentos, perdeu da primeira esposa e me perdeu com insegurança. Só que hoje ele está aqui, voltou comigo depois do processo de emagrecimento, reconstruiu a autoconfiança dele, porque foi para ele. Só que ele brilhou tanto que ele me reconquistou. Entende? E hoje a gente está trabalhando com isso. A gente não veio, a gente não é os melhores. O exemplo de força de vontade. Não. A gente veio de baixo, a gente chegou no fundo do poço, a gente precisou se separar. Como eu falo para vocês, o Cauê brincava assim com a minha latinha de cerveja. Eu tive doença rara, eu não sou exemplo. Eu só consegui reconstruir a minha vida. E vendo isso, eu falei, eu quero ajudar outras mulheres a reconstruir a vida delas. A gente não tem fórmula mágica, a gente não é mais disciplinado, a gente cometeu erro no início, no meio, e inclusive eu ainda cometo erros, somos seres humanos. Tem dias que escolhemos as coisas não tão certas, mas estar no processo querer mudar, já é metade do caminho. Às vezes a gente quer mudar, mas não tem uma orientação. Agora vocês estão querendo mudar, vocês estão tendo uma orientação de pessoas que já sentiram a dor que vocês sentem, já estiveram onde vocês estiveram. Por isso que é tão importante e eu sou muito grata. Bom, vamos voltar, que eu quero terminar essa aula que é muito importante, mas eu já estou emocionada, porque me dá vontade de chorar, lembrando de tudo que a gente passou, da onde a gente chegou, e o que a gente conseguiu, e eu vejo em cada uma de vocês, eu vejo cada uma voando sobre... Cara, vocês estão voando. Rit, deixa eu passar só uma mensagem aqui que veio. Quando vem eu tenho que passar, senão esqueço. E quem está aí muito bem no processo de emagrecimento, no processo de mudança de vida, apesar de estarem bem no início, entendam uma coisa, vocês vão falhar. Isso é certo, não é dúvida. Vocês vão errar, vão se sentir um nada, vão se sentir pior pessoa do mundo, para não falar um palavrão aqui.
e no outro dia faz o quê? Você tem a opção de desistir ou levantar, sacudir a poeira e voltar. Não, eu quero mudar minha saúde, foi só um erro que eu cometi, estou de volta. Entende? Vocês vão errar, isso é certo. Tem outra coisa que a gente sempre fala para pessoas não se prenderem à balança. A balança vai travar. A balança vai travar. Se vocês estiverem focando só na balança, vocês vão se decepcionar muito. Eu lembro o processo que a Rit, fui eu que coloquei a Rit na musculação, né, que ela não queria. Aí ela começou a falar que o peso não estava baixando, e eu sou bem observador, né, mas a minha esposa eu tenho que observar mesmo. Eu falei, Rit, sua coxa está mais grossa, cara. Você faz atividade física, você não está ganhando gordura, você está ganhando músculo na coxa. Rit, sua cintura está mais fina. Aí, quando ela tirou as medidas, ela viu que o peso pouco importava. Eu me emocionei aqui, tô com o olho cheio d'água. Já vi minha filha passando por tantas coisas. E, assim, a sua filha, ela é incrível. Ela tem uma força, ela tem uma inteligência tão grande. Eu já falei isso para ela. E, assim, me surpreendeu. Me surpreendeu. Cada dia que eu converso com ela, eu falo para ela anotar, porque a inteligência dela é incrível, sabe? Ela precisa acreditar nela e ela está fazendo isso e ela está lutando, que você não tem noção. Eu não faço nada, eu tô aqui só. Ela está fazendo tudo, sabe? Sair para caminhar 5 quilômetros, sair, querer mudar, querer lutar contra os próprios instintos. E eu só tô aqui, ó, com a mãozinha aqui do lado dela e ela caminhando. A gente é só instrumento, mas você é muito especial. Quem faz isso é a pessoa mesmo. Eu e essa danada dessa balança, exatamente. Gente, olha o canto que a gente está falando aqui. Ó, olha o tanto que a gente está falando de importância, olha, sabe? Daia, de reconstrução. Travou a balança, mas as roupas estão mais folgadas. Que maravilha, Daia. Sabe, a gente está falando aqui de reconstrução de identidade, de voar alto. Então, pelo amor de Deus, tira o foco da balança. Vive o processo. Esse processo ele é tão lindo. Ó, a Dai está voando alto, está conquistando coisas e está se reconstruindo, está tomando integração de posse, né? Ela está tomando posse dela mesmo, sabe? Amanda, que a gente está falando aqui, Eliane, eu fui fazer um exame particular e não pude porque a máquina não suportava meu peso. Gente, é muito difícil. Eu lembro uma vez, eu não vou esquecer nunca, que eu entrei numa van e eu fui sentar na frente. E o cara me pediu para sentar atrás, porque eu era muito pesada e não daria para ninguém sentar do meu lado. Sabe? Coisas que a gente passa, que a gente fala assim, cara, eu tô lá no fundo do poço, mas o fundo do poço tem mola. E a gente está aqui para provar isso, e eu vou estar aqui para ouvir o testemunho de cada uma de vocês, porque o fundo do poço, ele tem mola. Vou voltar aqui com... que eu estou hiper emocionada. A gente não se programou para essas emoções. Obrigado a vocês que compartilharam com a gente isso. É muito bom saber que essas dores que eu senti, que a Rit sentiu, a gente hoje pode ajudar vocês com orientação, sabe? Com orientação. E entender que esse processo não é fácil, mas ele é possível. Ele é construído dia após dia. Então, por favor, a última mensagem. Vamos ver aqui. Não leia, não vai chorar. Vocês são maravilhosos. A gente vai parar de ler as mensagens, não vai chorar. Você faz sim, fez por você e agora ajuda outras pessoas. Já amo vocês, simplesmente contagiante. Eu falei que não era para ler, que a gente ia chorar. Fala com muita clareza e simplicidade, de forma que qualquer um entende. Obrigada, gente. Vou precisar sair agora. Boa noite. Boa noite. Um beijo, espero você em outra aula, em outras lives. Obrigada. E a sua filha é incrível. Incrível, incrível, incrível. Rit, o que me fez começar foi um momento constrangedor que aconteceu. Boa noite. A Andréia, né? Falou? Exato. Pois é, Andréia, a gente... Eu já passei por tanto momento constrangedor. Eu sempre fui obeso e sempre fui acima do peso desde criança. E, na verdade, homem para mudar é difícil, né? Para eu mudar, eu tive que sentir a dor de perder minha pedra preciosa aqui do lado, né? Quando eu perdi ela, que eu já não tinha mais saúde, aí
não tinha saúde, não tinha ninguém, só tinha eu e meus problemas, foi que eu decidi mudar. Olha, Então, às vezes, a dor ajuda a gente a tomar a decisão de mudar. ó, vocês são maravilhosos. Então, gente, olha, proteína não é demais. O mínimo de proteína são 2 gramas quilos. Guardem isso. Olha, precisando da minha orientação, vocês sabem onde me procurar, me marque, marque sessão estratégica, eu estou aqui, eu estou pronta para ajudar vocês. E eu quero ver vocês voando da forma certa, entendendo em que momento vocês estão. Não tem nenhum macronutriente que é vilão, não existe isso. Mas existe, sim, um caminho que a gente pode seguir. Existe, sim, um caminho mais eficaz para a gente. E é isso que a gente vem lutando dia após dia, transmitindo no Instagram, transmitindo na internet. Ficou alguma dúvida? Eu vou abrir espaço para dúvida agora. Momento perguntas. Vocês vieram preparados para nos mandar mensagem, deixar a gente emocionado, né? Ficou alguma dúvida? Ó, o mínimo de proteína é quanto, gente? 2 gramas quilo. O mínimo, quando vocês falam que não conseguem bater, eu bato 1,6 gramas quilos para vocês. Coloco na mentoria. A Lúcia falou que amou participar. Obrigado. Vocês são um presente na nossa vida. Vou conseguir encaixar minha proteína, eu creio. Começa comendo proteína. E vocês são um presente para a nossa vida. Você, ó, me mande mensagem. Eu estou aqui sempre querendo marcar sessão estratégica comigo para eu olhar a sua individualidade e a gente ver qual o próximo caminho vocês vão seguir. Marque. E vocês são maravilhosos. Eu só tenho a agradecer. E eu tenho certeza que Deus une propósito. E cada uma que está aqui está no meu coração. E eu, todos os dias, eu agradeço a Deus. Naquele momento que ali eu coloco a frase do dia, né? A frase para começar o meu dia. Antes disso, eu agradeço a Deus por estar tendo a oportunidade de estar com vocês. Para mim é muito gratificante. Boa noite, família.